voz. Pastor Fábio Gomes. Eu estou pedindo para ela botar a voz aqui, ela não. Tem que botar a voz, pô. Amém, queridos. A paz do Senhor, igreja. Amém. Olha nós aqui outra vez. Amém, queridos. É firme e constante, amém? Festejar é bom, mas adorar a Deus é melhor. Porque os verdadeiros, quem disse isso foi Jesus. Se ele falou que existia verdadeiro, intrinsecamente ele está revelando alguma coisa para a igreja. Sim ou não? Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, o que ele está dizendo intrinsecamente? Que existem paraguaios. Sim ou não? Queridos, epístola universal, que SUS, quando a Penha citou essa palavra tão tremenda, do apóstolo São Pedro. A primeira, amém, epístola e o versículo de número 3, amém. Primeira epístola de São Pedro. Vou ter que tratar como capítulo para nós entendermos melhor. Capítulo 1, verso 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Está lá, glória a Deus, está no telão. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ou nos regenerou, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, queridos? Vamos ler todos juntos no tempo 3, o versículo 3, 1 Pedro 1, versículo de número 3. 1, 2, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Alguma tradução está escrito regenerou? Em alguma aqui está escrito regenerou? Aonde? A sua? A sua também? Regenerar quer dizer gerar de novo. Amém? Gerar de novo. Ok? Só quem foi gerado novamente. Se assente aí, por gentileza. Essa é uma reunião de pessoas distintas que nasceram do mesmo ventre. Só quem foi regenerado é reconhecido no céu, na terra e até no inferno como filho de Deus. Amém, queridos? É uma fala explícita, direta, lacônica e de fácil entendimento. Porém, de uma profundidade muito grande, irmãos. O apóstolo São Pedro, cumprindo ali a sua missão, você vai perceber que Pedro, tanto na antiga, ou melhor, tanto na nova aliança, nos evangelhos, ele se expressa e se expressa bastante. Pedro é o que mais fala entre os discípulos do Senhor Jesus.
embora discípulo, ele não recebe o privilégio de ser um dos escritores dos evangelhos. E é interessante os evangelhos, porque 2 foram testemunhas ocular e 2 não, a saber, Mateus e João, discípulos chamados por Jesus, andaram com Jesus, cearam com Jesus, porém Marcos e Lucas não tiveram o mesmo privilégio. Porém, mesmo não sendo chamados como os discípulos, tiveram o privilégio de escrever um dos evangelhos. Nós sabemos que a palavra evangelho quer dizer boas novas e de Jesus Cristo. Então Pedro, ele não é escritor dos evangelhos, mas ele vai deixar as suas epístolas de cunho universal. E você vai perceber que Pedro, ele não foge muito daquilo que ele viu, ouviu. Pedro é testemunha ocular dos feitos do seu Senhor. Pedro viveu experiências tremendas, irmãos. Podíamos citar, por exemplo, Pedro andando sobre águas. Pedro também teve a oportunidade de ver a olhos nus 2 vultos da antiga aliança, a saber, Moisés e Elias, que foram tão importantes em seus tempos. Pedro viveu muitas coisas, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção de Pedro, irmãos, particularmente junto com João, é os que mais atraem a minha admiração. Não é idolatria, não é fã-clube, mas pela postura, pela transparência, pela sinceridade e pelo reconhecimento, principalmente da sua fragilidade, ainda que traz no seu currículo um ponto que a gente pode até classificar como negativo, que é o fato dele ter negado o mestre por 3 vezes, mas a parte mais gostosa é que ele se arrepende, diga glória a Deus, e ele volta para o trilho de Deus, porque só é regenerado quem reconhece. Então Pedro, ele compõe essa galeria dos regenerados, como nós que aqui nos encontramos. E falar de Pedro não é muito difícil, porque dentre os discípulos é o que eu mais me identifico, pela sua liderança, pela sua sinceridade. Pedro era tremendo, irmãos. Certa feita ele chama o mestre no canto e pergunta: e aí, deixamos tudo? O senhor usou meu barco? Eu já não tenho barco. E como é que faz aí? Minha família está vivendo aperto financeiro. Larguei tudo pelo Senhor. O que o senhor tem a me dizer? A Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, não há quem abra mão de qualquer coisa por mim que eu não o restitua. Sete vezes mais. Essa sinceridade, sabe, que às vezes falta no nosso meio. De você ter alguma questão com o irmão, com seu líder, você ter alguma coisa que colocou em xeque e uma interrogação, é onde muitos se frustram e não compõem a galeria dos regenerados. Quem são os regenerados? Que nascem de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, não tem lugar no mundo
que você vai conseguir se encaixar. O homem fora do querer do Senhor não tem lugar no mundo que ele vai prosperar, que ele vai viver bem. Ainda que tudo que ele tenha seja grana, que é uma das grandes preocupações da humanidade. Deixar uma herança, deixar a família tranquila, no que tange a questão financeira, quando na verdade o apóstolo Pedro aprendeu isso. Haja visto que quando ele é alcançado, e o nosso presbítero Marcos Paulo, que trouxe a introdutória, ele é alcançado numa noite de frustração. Todos nós sabemos que Pedro era rústico, um pescador, até sisudo nas palavras, indouto, como dizem os letrados, e numa noite de frustração, conhecedor do mar, sabendo os melhores horários para pescar, ele investe nisso uma noite inteira, energia, tempo, esperança, quando ele se depara com uma noite em que o mar não estava para peixe. Não concorde com isso. Porque se Deus der a ordem, se Deus der ordem, você lança a rede por cima e os peixes se apresentam por baixo. Não, tem que receber, Leonardo. Ainda mais você que está aí no ramo. Eu entendo que você quer dar o melhor para Helena. Qual é o nome da princesa que se aproxima? Luísa, você quer dar o melhor. Hã? Helena e Heloísa, ok. Quer dar o melhor. Qual pai que não quer dar o melhor? Quem é que não quer dar o melhor para a sua família? Nós só precisamos entender que até para dar o melhor para a sua família, você tem que receber o melhor dos céus. Ficou claro? Não adianta você querer dar o melhor para a sua família, entendendo que da sua maneira, da sua forma, pelo seu conhecimento, não vai, irmãos. Eu tenho pessoas aqui que podem melhor que eu até traduzir isso para você. Do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, não vai. Quem entende isso? Pedro entendeu isso de uma forma dura, porém eficaz, porque quem o ensinou foi o melhor professor que já pisou na face da terra. E quando ele faz essa pergunta, irmãos, ele já tinha vivido uma experiência. Porque quando o entendimento começa a nos alcançar, grava isso. Porque enquanto você agir da sua forma, nós, tá? Eu me enquadro nisso. Enquanto nós agirmos da nossa maneira, enquanto nós fizermos aquilo que nos apraz, enquanto nós agirmos da maneira que nós entendemos que é a maneira correta, não tem levante do inferno. Agora, quando você começa a se colocar a obedecer a palavra, quando você começa a se colocar no trilho de Deus, é impossível você não se destacar. Quer fazer um teste? Passe a obedecer a palavra. Começa a se esforçar. Não, hoje eu vou orar. Isso, começa em casa, onde ninguém está te vendo. Começa a fazer propósitos com Deus. Começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a palavra. As coisas começam a mudar. Porque você começa a se tornar visível no mundo
Você não vai ser mais um fantasminha, camarada. Os demônios vão começar a te ver como adversários ou adversário. Então, o inferno que trabalha em ordem, em cadeias, vai começar a selecionar na cadeia hierárquica demoníaca os que estiverem no seu patamar de obediência, porque o inferno é ordeiro e o inferno é obediente. Então, a cada prova que tu passa, um demônio mais... Eita, Jesus! Só que você está debaixo de umas mãos que te guarda. A Bíblia é enfática em dizer no Salmos 34:7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, de maneira a os guardar de todo mal. Aí Pedro vai escrever, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, que é a causa de nós não sermos, se o inimigo pudesse, se ele nos devorava vivo, mas no tocante a isso, se por um caminho ele vier, eu estou pregando aqui debaixo de revelação, irmãos. Essa semana vai ter filhos contando experiência para pais. Eu tive um livramento. Porque enquanto você está aqui, Deus está guardando lá. Porque a preocupação de Pedro não era com ele. A preocupação de Pedro não era com ele não, sabe por quê? Porque onde Jesus estava tinha comida, tinha saúde porque ele curava, tinha educação porque ele ensinava. Estar perto de Jesus é estar perto de tudo que nós necessitamos. Saúde, educação e alimento. Sim ou não? Então, Pedro sabia que ele tinha, então ele se preocupou com a sua. Então, a partir do momento que ele se aproxima de Deus, ele sabe que a sua casa está guardada. Cá para nós, irmãos, cá para nós, cá para nós. Você sabe que tem filho aqui que só vacila, né, irmãos? Que merece o quê? O que ele merece? Fala a verdade. O que ele está merecendo? Uma piaba. Mas por causa do teu comprometimento, por causa da sua postura, por mais que ele queira, ele não vai tocar nos seus. Deixa eu repetir, que pouca gente levantou a mão. Por mais que ele queira, ele não vai tocar nos seus. Por causa do teu comprometimento, o inimigo pode até rosnar, mas ele não vai tocar. Quem toma posse desta palavra? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo Deus dar livramento. Olha, irmãos, eu tive uma visão aqui terrível. Eu estou vendo o demônio arrastando, sabe, ferro batendo no chão, encruzilhada, sai fogo. A fúria é muito grande, mas ele não toca nos seus. Não toca nos seus. Não toca nos seus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou vendo o livramento de assalto. Não vai tocar, não vai tocar. Eu vou pregar já já. Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Deus está mandando dizer: não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo, pastor. Não vai tocar, não vai tocar. Levanta a mão quem tem mão para levantar. Começa a interceder pelos seus aí.
Deus não me mostra quem, mas tem livramento hoje. Começa a interceder aí. Tem livramento hoje. Tem livramento hoje. Hoje. Deixa eu pregar, Senhor. Eu vou pregar, mas Deus está me mostrando aqui, Deus entrando na mente de alguns jovens. A mente estava cauterizada, uma rebeldia que tu não entende, é umas respostas na ponta da língua. No tocante a isso, Deus está entrando, vai mudar o quadro. Que calabaxerga, darabagai. Meu Deus. Ei, Raman, darabagai. Eu vou falar tudinho aqui. Vou falar. Pregar já. Já vou voltar aqui. Tem um negócio forte aqui para nós. Mas Deus está mandando dizer aqui, cuidado. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o problemático, esquecemos de tratar também daqueles que não dão tanto trabalho. Aí entra ciúme, predileção. Cuidado. Você não está tratando melhor, está se preocupando muito. Beija o que não dá trabalho também. Converse com aquele que não dá trabalho, que é para não crescer de forma desigual. Quem está entendendo? Amém? Pastor, só tem um, então ore. É comportado, beije todo dia. Diga que ama. Se estiver descomportado, fale a verdade, mas não deixa de beijar, não. Vou pregar aqui já. Olhe para cá, queridos. O apóstolo São Pedro, irmãos, ele enfatiza a questão da obediência. Porque ele sabe que para viver a misericórdia existe uma prerrogativa. A graça é um favor imerecido, sim ou não? A graça aponta para a salvação. E o livramento? Estado de obediência. Estado de obediência. Ah não, Deus tem compromisso comigo. Olha, irmãos, se o filho... Eu estou falando do filho. Se ele não bota Satanás no lugar. Ah, mas se Jesus se joga dali, ele voa porque ele é Deus, cria asa, porque ele que deu asa aos anjos. A Bíblia diz que nem é o próprio filho ele poupou. Antes, o entregou. Pastor, tinha um propósito, mas dentro de um propósito existe um Porque só vive o propósito quem suporta o E o processo nos puxa, irmãos, para andarmos na contramão do trilho de Deus, da vontade de Deus. Porque dentro do processo acontecem coisas que parece que o certo é errado e que o errado, e se tu não tiver bem embasado, tu se perde no caminho. Perde ou não perde? Porque tudo corrobora para você sair do trilho. E você vem cheio da razão. Você já conversou com alguém afastado? É muito argumento e nada de arrependimento. Terríveis. A sabedoria que não tinha para pregar, tem para argumentar. A impressão que dá é que já não come mais nada, só debruça nos livros para buscar prerrogativa para se justificar. Bobo. Porque a Bíblia diz que tem um Deus que nos justifica.
Pastor, explica. Eu explico. Quando Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo mas segundo a vontade de... Paulo não está dizendo que nós estamos com a auréola na cabeça e asas. Paulo está dizendo do teu esforço, da sua dedicação. Paulo conhece as limitações, porque ele também era homem, viveu, falhou, e Deus o alcançou no caminho da... Então Paulo está dizendo, olha, ninguém aqui é santo o suficiente para que Deus, mas em sua infinita misericórdia, pela graça sois salvos, e Deus decidiu nos remir. Ele decidiu nos regenerar. É vontade dele. É mais ou menos aquilo que João escreve, se eu não me engano, ou é Marco, que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele quem nos escolheu e nos disse, vai e dê fruto, e os vossos frutos para sempre. Aí a pessoa que se afasta, ela quer se justificar, podendo deixar Deus justificar. Porque Deus sabe do quanto nós somos falhos. É por isso que ele se coloca na frente. Ele não faz que nem Adão, que se escondeu atrás da árvore. Ele vai para frente do madeiro. Pode atirar. Pode bater. Pode ferir. Esse madeiro somos nós, irmãos. Que ele decidiu proteger. Que ele decidiu guardar. E é isso que dá um nó na cabeça do Chico Tripa. Aí, irmãos, os afastados querem se justificar. Só que tem um Deus que nos justifica. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que regenerar é renascer, refazer, regerar. Quem entendeu? Gerar novamente, gerar de novo. Aí Paulo está voltando lá em João 3. Vou ter que falar dele de novo. A conversa de Jesus e Nicodemos. Em 3 e 5 de João, se a mídia quiser, Nicodemos vai perguntar: como pode um homem sendo velho como eu tornar a nascer? Olha para cá, e eu construo o final. Aí Jesus vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver. Primeira coisa é ver. Antes de Deus te dar o acesso aos céus, primeiro você vai ter que enxergar o reino dele. Com olhos vendados, ninguém vai alcançar a salvação. Antes de mais nada, Deus vai abrir os nossos olhos. Porque, irmãos, os nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos enxergar a grandeza de Deus. Deus não vai ser, irmãos, as empresas contratam e te colocam num período de experiência, não é assim geralmente? Para quê? Para que você conheça, né, como é que a empresa funciona, o serviço que você vai exercer, aquilo que tu vai oferecer, a sua entrega, a sua pontualidade, a sua assiduidade, o seu comportamento, o seu traje, tudo isso vai ser analisado. E com Deus não é diferente. Antes de ele te puxar lá para cima, primeiro ele vai te dar algumas visões. Ele vai te mostrar alguma coisa. Então ele vai responder a Nicodemos que antes de Nicodemos herdar o reino, ele vai ter que enxergar. Aí Nicodemos está com os olhos obscuros. Como pode ser um homem velho tornar ao ventre da minha mãe? Nicodemos, tu é mestre em Israel e não consegue enxergar essas coisas? Você não consegue ver? Ah, irmãos, quando eu falo de Nicodemos, eu estou falando de... Olha, aqui, eu anotei aqui as prerrogativas para fazer parte do Sinédrio. Primeiro, especialista na lei mosaica. Segundo, ele precisava ter conhecimento profundo na cultura judaica. Terceiro, ele precisava ter uma reputação de alguém que tinha sabedoria. E nós conhecemos pessoas assim. Pessoas
que exalam cultura, que exalam conhecimento. Mas quando tu entra na questão da salvação, são mancos, deixam a desejar. Quando você vai falar de salvação, vidas e almas, eles se enrolam, porque não tem experiência para tratar, não tem experiência no ramo, porque até onde se fala, são muito bons, mas na hora da prática, são ruins. É isso que Pedro está falando. E esse Pedro não é mais aquele indouto. Se você observar Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 4 e até o capítulo 5, você vai ver que não se trata de um Pedro indouto, ignorante no que tange a questão espiritual e a cultura. Porque Pedro fala com propriedade e sabedoria, de maneira que os entendidos da época, Figueiredo, eles vão ficar atônitos e vão dizer: ué, não eram pescadores rústicos que nem falar sabiam? Como é que eles podem estar passando esse ensinamento com tamanha propriedade? Porque quando os olhos se abrem, irmãos, até o analfabeto fala bonito. Tu não acredita não? Olha aqui irmãos. Não, que eu sou formado, eu tenho meu diploma, tu tem o quê? E tu ganha alguma alma para Jesus? Você entende do reino do céu? Está disposto a dar a outra face? Está disposto a não carregar somente uma milha, mas andar duas? Está disposto a não só dar a capa, mas também a túnica? Se você não está disposto a se vencer, não venha falar de reino dos céus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Deus é misericordioso. Não tem nada que a gente possa fazer que vai nos condicionar à salvação. Mas Ele quis nos salvar. Quem é digno aqui, irmãos? Quem é merecedor? Eu tenho mais uma coisa para te dizer. Irmãos, a gente vai trabalhar muito estudo esse ano. Esse segundo semestre agora nós vamos ter aqui, sabe, muita coisa que vai envolver conhecimento, mas também prática. Conhecimento e também porque precisamos conhecer, irmãos. Precisamos nos nutrir. Até porque, irmãos, a grande massa de manobra, aquilo que conduz o povo, muitas das vezes, me perdoa aqui a franqueza, como vacas de presépio ou até mesmo gados que não têm rumo, são a falta de conhecimento. Porque o próprio Oséias disse: o meu povo nós precisamos. As universidades estão preparadas para corromper nossos filhos. Então precisamos. Temos promessas de gerar muitas crianças. Os colégios estão preparados para corromper. Mas nós vamos preparados. Você vai preparar seu filho. Você vai preparar sua filha. Você vai preparar sua casa. Você vai blindar sua casa. Tu vai nutrir de conhecimento. Tu vai ter disposição, vamos para a escola bíblica aprender. Porque quando você crescer, você vai ter uma autodefesa. Não vê. E eu vou te dizer aqui uma coisa. Vou falar baixinho, que agora voltou a moda do sequestro. E tem lugar que parece que prosperar é pecado. Te digo que não é. Deus vai levantar empresários aqui. Não vai ser poucos, não, muitos. Se tem alguém aí querendo abrir o seu negócio, eu vou dizer, já, se é na carne eu não sei, mas é de Deus. Deus falou comigo: vou levantar empresários. Vão ter seus negócios próprios. Vão prosperar. E vão investir no reino. Cadê o glória a Deus? Agora sim. Posso falar uma coisa aqui? Deus está levantando uma geração que não é como a de Noé, que se embebeda com as bênçãos que Deus dá. Deus está levantando uma geração
que vai priorizar a Deus. O meu Deus em primeiro lugar, depois a minha família, depois a igreja. O meu Deus em primeiro lugar, depois a minha família e depois a igreja. Quem recebe essa palavra, te prepara, porque quando a gente priorizar Deus, Deus vai olhar com mais misericórdia ainda, Deus vai olhar com mais benevolência ainda, Deus vai olhar com mais graça ainda. Te prepara, porque a tua casa será um celeiro, a sua casa será um lugar em que vizinhos vão bater na porta, pessoas vão te parar na rua, porque algo diferente acontece naquela casa. De quem é essa casa? De quem é essa casa? De quem é essa casa? Eita. Oh, meu Deus. Pastor, e o que te garante isso? Olha o que me garante. Quem tem a sua? Você está com a garantia aí, irmãos, do seu sucesso. A garantia do seu sucesso. Mostra aí, mostra aí. A garantia do seu sucesso. A última coisa que o diabo quer é que você tenha garantia. Mas nós temos a garantia. Te prepare para viver o melhor de Deus. Te prepare para viver o melhor de Deus. Baseado em quê? Na palavra. O homem que se preocupou com recurso para sua casa está fazendo reuniões para cuidar das famílias. Pedro, seguinte, ó, nós vamos precisar levantar homens aí, mulheres, para socorrer as viúvas, os órfãos. Um dia desse ele estava cobrando Jesus o recurso da casa dele. Agora ele está organizando a distribuição para as famílias necessitadas. Você consegue entender esse negócio? Chega aí esse pensamento. Sabe? Aquele dia que tu está preocupado com a conta, outro dia você está preocupado com quem? Senhor, eu não quero abençoar na carne. Como é que eu faço, Senhor? Para quem eu abençoo? Sabe quando você está com aquele dinheirinho sobrando? Você já atendeu a sua família, já cumpriu com o seu dever. Você está... Porque, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não olha só para o seu umbigo. Ele não consegue. Eu não estou dizendo para você não guardar, não. Quem administra a sua fazenda é você, tá? O seu recurso é você. Eu só estou falando de um sentimento que um homem de Deus tem. Porque a pessoa que é de Deus, ela se preocupa com o próximo. Ela, puxa, Senhor, é igual Davi, né? Está lá no palácio, Senhor, no palácio. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por alguém. Aí lembrou. Porque você tem que pensar, irmãos. Você não pode. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não é o egoísmo, né? O egocentrismo ou coisa do tipo. Ele fica perturbado, ele não dorme, porque Deus não deixa dormir. Deus faz você fazer uma anamnésia, uma autoanálise de quem tu era, do que tu comia. Se é que comia. Aí você abre assim tua despensa, meu Deus, é tanto biscoito, é tanta coisa, você fica, meu Deus, o Senhor tem me dado tanta coisa, o Senhor tem me abençoado tanto, eu tenho que fazer alguma coisa por alguém. Quem entende? Você não fica em paz. Quem teve uma infância muito difícil aí? Sua vida está diferente, não está? E a dos seus filhos? Mais ainda, né? De vez em quando você conversa com ele, eu bato um papo firme lá em casa. Bato um papo firme. Eu converso. Quer acabar comigo? É perguntar o que tem para comer. Família grande, muitas irmãs. E hoje não tem mais isso, mas antigamente brincava-se, né? De casinha e comia-se barro.
Eu estou falando grego aqui para alguns. Aí, dentre a conversa entre os irmãos, tinha uma célebre pergunta: qual é o teu prato predileto? Qual é o seu prato predileto? Aí tu pensava: lasanha, estrogonofe. Não, era o pensamento da época, mas ficava só no pensamento. Aí pegava 3 colherinhas do barro, botava no prato assim, a gente, estrogonofe, lasanha. Hoje, quando você sentar à mesa, em nome de Jesus, irmãos, agradeça, não come sem agradecer, não. Mas pense em alguém, pelo amor de Deus. Ah, pastor, não vim aqui para ouvir isso, não, me perdoa, mas só tem isso. Estou tentando me segurar aqui para não falar uma coisa. Não, porque envolve uma pessoa que está presente. Desde quando essas portas se abriram, eu querendo abençoar famílias, irmãos, eu não tinha. Daqui a pouco encostava um carro aí. Arroz, feijão, macarrão. Ele não tem a carteira daqui. Não é membro dessa casa. Todo mês. Rafael já me ajudou. Léo já me ajudou. Fábio. Os irmãos, me ajudam aí. Fazia, né? Né, pastor Wander? Pega aí. Arroz, feijão. E o irmão nem membro da casa. Mas ele é membro da igreja de Deus. O que eu estou falando aqui não é para você levantar a bandeira, eu sou de Siloé porque faz, não. Você é do reino. Eu estou falando de coisas do reino, irmãos. É sobre isso, irmãos. Então, quando Jesus confronta, para encerrar, Nicodemos, Jesus está dizendo: Nicodemos, com todo esse teu currículo, mesmo você atendendo todas as prerrogativas para compor o sinédrio, é necessário nascer grande, Miqueias. Está chegando a hora, tu está aqui no meu lugar, meu filho, pregando a palavra. Porque tem que nascer de novo. Prerrogativas para o sinédrio: conhecedor profundo da lei mosaica, conhecedor da cultura. E o terceiro tópico aqui: ter uma reputação que as pessoas comentem a respeito do seu nível e grau. Ou seja, passava por uma sabatina para que pudesse ser testado o seu QI e o seu nível de conhecimento da lei. Ok? Boa reputação. Ok? E ter uma condição financeira. Porque a corrupção não é de agora. Quando o cara não atendia esses pré-requisitos, ele, comprava a carteira, a posição. Aí ele está vendo o colégio apostólico crescer. Ele se aproxima porque era um homem de pose. Aí ele vai dizer: tu é mestre? Porque é impossível fazer esses sinais que tu faz se do alto não receber. Tudo bem, Jesus foi recebendo. Daqui a pouco Jesus disse: se queres ser participante do reino, necessário é nascer de novo. Aí talvez ele pensou: nunca pequei, nunca fumei uma bituca de cigarro, nunca me prostituí, eu nunca fiz nada que pudesse me desabonar como alguém que não pertenceste ao reino. Aí Jesus vai dizer: se não nascer da água e não nascer do Espírito, você não consegue ver. E quem não vê, automaticamente não vai acessar o reino. Quem está entendendo?
Às vezes a pessoa se acha muito certinha. Não, eu sou certinho, não, irmãos. O Paulo escreve, Romanos 5:20, se eu não me engano, está escrito que se o primeiro Adão caiu, pecou, Deus enviou o segundo. Não é assim? Para nos regenerar, para que nós pudéssemos nascer de novo e sermos condicionados à glória de Deus, à salvação e o reino de Deus. Então não adianta você se justificar. Se não for por Cristo, ninguém vai acessar o reino. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não adianta se justificar, não adianta dizer que você é capaz, que você é bonzinho, que você é legal, que você faz caridade, que você ajuda a família, que você sustenta a família, que você faz... Não, irmãos, tem que estar em comum acordo com Cristo, comunhão com Cristo, alinhado com Cristo, no trilho de Cristo, de bem com Cristo, vivendo com Cristo. E o que é viver com Cristo? Você vai reluzir como luz. Você vai ser reconhecido como luz e sal, sal e luz. Aonde você chegar, Ele vai te garantir. Aonde tu pisar, Ele pisa contigo. Você não vai sentir mais aquela insegurança que de vez em quando te bate. Aquela incerteza que muitas das vezes te bota em xeque se você vai ou se você não vai. Você vai ter a certeza daquilo que Ele vai te comissionar. Irmão, se tem uma coisa que Jesus faz é falar. E Ele fala pela pessoa bendita do Espírito. E Ele fala firme, irmãos. Ele diz vai, não vai, fica, espera, fica quieto, fala. O que Ele fala, irmãos. Você não vai ter mais dúvida de quem de fato você é. Você não vai ter mais dúvida de quem de fato você tem a comunhão. É uma escolha, irmãos. É pegar ou largar. E eu estou falando aqui de coisas maravilhosas, irmãos. Eu estou falando de coisa boa. Eu não estou falando que esse sistema tenta incutir na sua mente, fazer você acreditar que você é doente, que tem um parafuso a menos. Quer acabar comigo, irmãos? É a mãe e é o médico que voltar. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Teu filho é filho de Deus. Você está ensinando a ele. É tanta pérola que é liberada nesse altar. Aí de vez em quando vem, não, que ele não é normal. Claro, é crente. Os normais são muito certinhos, gente. Perdoa a minha franqueza. Estou falando para um público inteligente. É tanta síndrome, irmãos. Qual é a próxima agora? Não sei. Mas aceita o diagnóstico do médico, que é mais fácil dizer que seu filho não é normal do que ele reconhecer que tem alguma coisa diferente desde o nascimento, desde o ventre. Porque eles não têm a visão do reino. Quem entende? Graças a Deus, irmão. Porque hoje sente um negocinho. Doutor, eu senti um negocinho. Ah, se Isabel não fosse crente, irmão. Maria mexeu aqui. Doutor, eu cheguei perto de Maria, mexeu aqui. E deve ser alguma síndrome. Qual é a síndrome? De Jesus Cristo Salvador. Você tem que, irmãos, tem que tomar posse. A criança está no ventre e já está sendo amaldiçoada. Há poder no sangue do Cordeiro, irmãos. Há poder no sangue do Cordeiro. Se tu conhecesse Dona Leia, duvido que tu está aqui me ouvindo. Então, irmãos, eu nasci para vencer. Eu não sei você. Então para de aceitar essas palavras de derrota. Para de aceitar esses diagnósticos, irmãos. Não estou aqui diminuindo a medicina, mas o meu Deus está acima dela. Me perdoa aqui. O meu Deus está acima da medicina. Oh, pelo amor de Deus, irmãos. O diagnóstico de Eutico era morte. Quem atestou foi Lucas. Morreu. Aí desce um doido. Sai daí, doutor. Ele não era muito educado, não. Dá licença, doutor. Abraçou. Está vivo. Está vivo. Lucas ficou assim.
10 anos estudando doutorado, MBA. Eu vou colar com esse baixinho. Porque o homem está sempre procurando alguma coisa maior. E eu estou aqui para te apresentar o maior de todos. Acredita mais, irmãos. Acredita mais. Acredita mais, irmãos. Eu cheguei em Oswaldo Cruz com 7 anos de idade, irmão. Minha mãe morta. Meu pai foi viver a vida dele. Minha tia me botou dentro da casa dela, que eu amo demais. Fecha aí, Robson, para mandar para ela, faz um corte bonito, Dona Flor. Eu te amo e minha gratidão é eterna. Ela já tinha 5 filhos biológicos e mais uns 4 agregados, chegou mais 4. Numa casa de 3 cômodos. No final do quintal, um galinheiro. Minhas irmãs foram crescendo, botando corpo. Eu pedi a ela, tia, deixa eu construir lá um negocinho lá no fundo do quintal. Desfez o galinheiro e nós construímos um cômodo com banheiro. Saí de lá para casar com essa aqui, ó. 23 anos essa história. Agora eu vou ficar, morei no galinheiro. Irmão, galinheiro foi só uma passagem. Já passou, irmãos. Então vai sacudindo essa poeira aí, larga essas síndromes para lá. Se tu nasceu para vencer, dá um salto dessa cadeira aí e vamos adorar esse Deus. Tem música aí para vencedor, Vitor? Então, querido, vamos trocar a mente aí. Se você quer vencer, tu está no lugar certo. Agora, se quer ficar com cara de derrotado, contando derrota, a porta da rua é a serventia da casa. Aqui não tem lugar para perdedor. Aqui só tem lugar para vencedor. Para quem quer triunfar, para quem quer mudar a história, para quem quer vencer. Cadê você? Cadê você? Ei, Ramanda Xerga, Labadaragai. Oh, Ramandarabagai. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, aleluia. 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 Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. O apelo é direto, irmãos. Esses últimos dias você ouviu palavra que te feriu, que te machucou. Você quase acreditou nessas palavras. Eu quero orar por você. Tem coragem de se acusar? Eu tenho que ir aí, pastor, porque eu cheguei aqui com a mente derrotada, achando que minha vida não estava valendo nada, mas eu recebi essa palavra, quero mudar. Cadê você? Cadê você? Deus quer transformar a sua história. Isso, presbítero, isso, maneirinho. Cadê a terceira pessoa? Há poder no sangue do Cordeiro, irmãos. Envergonhados e confundidos são os inimigos de Deus. Se tu é do reino, irmão, você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Não é positivismo, não. É palavra que transforma. É palavra que transforma. Ela fez na minha vida, fez na vida dos meus irmãos e vai fazer na tua vida também. Cadê você? Cadê você, querido? Deus quer fazer, não. Deus vai fazer. Cadê você? Cadê você? Vem depressa, vem depressa, vem depressa, vem depressa. O hino vai tocar aqui, ó, os irmãos vão louvar e vem aqui, vem aqui. Em 2 minutos eu estou orando pela sua vida. Vai conversando com Deus aí. Vai. Eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Cadê você, querido? Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Ela baixa. Micando ré. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz um possível se materializar. Tem presentes caindo aí, irmãos. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer
fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele vai fazer. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte por completo. Ele fará, só quem vai, eu vou viver A totalidade da promessa, o Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas, vai fazer cumprir na depois hora que o certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Oh, glórias a Deus. Estenda suas mãos para cá, irmão. Todos aqui são oração de fortalecimento. Alguém está entregando a sua vida para Jesus, alguém está reconciliando com Jesus. Todos aqui é reconciliação, todos aqui é só uma oração de fortalecimento. Amém? Então coloque a mão na sua cabeça, a outra mão você coloca no seu coração. E a igreja estenda as suas mãos para cá, porque da sua mão ela sai virtude. E eu creio que o cenário dos nossos irmãos vai mudar. Quantos creem nisso, igreja? Então você me ajuda a interceder por essas vidas aqui? Vamos interceder, amém? Ó Deus e Pai, Senhor da glória, toma aí, Senhor, os teus filhos nas suas mãos, Senhor. Ó Pai, pela prédica do teu servo, Senhor, entenderam, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, com grande importância, meu Senhor da glória. A partir desse momento, ó Deus Todo-Poderoso, recebemos a autenticação do céu. Eu te peço, fortalece, ajuda, auxilia, socorre. Ó Pai, capacita os teus filhos, Senhor, nessa jornada, Senhor. Anima teus filhos cada vez mais, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, para que, meu Senhor da glória, quando chega o dia mau, eles possam estar firmes, Senhor. Ó Pai, nós cremos, ó Deus Todo-Poderoso, por uma palavra dessa, meu Senhor, cirúrgica. Ó Deus, mais que nos deu um destino, que nos deu um norte, Senhor. Ó Pai, nós cremos que a vida dos teus filhos nunca mais será a mesma, Senhor. Eu creio, ó Deus Todo-Poderoso, que até sonhos proféticos, ó Pai, os teus filhos receberão da parte do Senhor. Ó Pai, porque palavras desse altar saem como decreto, ó Pai. Então te peço, meu Senhor, muda a história dos teus filhos, Senhor. Ó Pai, que possa, meu Senhor da glória, o bairro, a rua, a cidade onde eles moram, Senhor. Ó Pai, possa, por intermédio do brilho, ó Pai, da animosidade, por intermédio da tua palavra, os teus filhos possam, meu Senhor, romper. Ó Pai, possam crescer, avançar. Ó Pai, possam chegar aonde o Senhor já determinou. Ajuda eles, Senhor, e se porventura, Senhor, alguma ave de rapina venha tentar roubar a semente, ó Pai, que foi plantada, meu Senhor, no coração dos teus filhos, Senhor, repreenda nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, e dá vitória aos teus filhos, ó Pai. Eu profetizo, e que com a
pela força dessa comida, Senhor, muito longa ainda será a caminhada dos teus filhos, Senhor. Guarda eles, livra eles, esconde eles, blinda eles, ó Deus Todo-Poderoso, e o teu nome será glorificado. Quantos creiam nisso, igreja? Bata a palma, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus.